Paz de Yahshua Mashiach, amados irmãos, companheiros dessa caminhada aí. Quero vos desejar um bom anoitecer. E chegou o momento de nós, mais uma vez, estarmos aqui, reunidos como Kehilar de Yahshua Mashiach para um momento de reflexão nas Escrituras. Nós temos um encontro marcado às quinta-feiras, os domingos, assim o Pai tem estabelecido essa vontade no nosso coração, no intuito apenas de estarmos somando aí força no corpo do Mashiach para a edificação, assim, daquele lado do Mashiach, né? Então queremos já dar uma boa noite, um bem-vindo a todos os amados irmãos, e com humildade nós queremos estar pedindo a licença e com a sua permissão de nós podermos agora estarmos aí entrando, ou melhor dizendo, adentrando pela sua porta, através dessa tela, através desses mecanismos de comunicação. Um bom anoitecer os amados irmãos, irmão João Ferreira, irmã Eli, junto com o irmão Paulinho, irmão João, nosso irmão Wilson, junto com sua família. Tiaguinho, forte abraço. Os demais irmãos que estão aqui conosco já estão entrando. Irmão João Carlos, nossa irmã, minha esposa Carla Reis, nosso companheiro de caminhada aí, irmão Celso, está sempre aí junto com os demais irmãos aí, compartilhando as lives. Nosso irmão Francisco Santos, bem-vindo a todos os irmãos. Nosso amado irmão Chiquinho, junto com a sua casa, bem-vindo, meu irmão. Uma boa noite. O Eterno continue abençoando a cada um de vós, que tem sempre nos dado essa satisfação, essa alegria de estarmos buscando, ainda que seja distante um dos outros, mas aproveitando a tecnologia que nós temos na era que nós estamos vivendo para um momento de comunhão. Nosso irmão Wellington Silva, a nossa irmã Edna, né? Edna e Aldim, bem-vindo, minha querida irmã, nossa irmã Edmeia. Bom, enfim, todos os amados irmãos que já se fazem presentes, os demais que vão chegando aí, o nosso abraço, nosso beijo no coração coletivamente, nossa irmã Deusa, que o Eterno possa estar abençoando a cada um de vós em nome de Yahshua Mashiach. Nosso irmão Júnior, bem-vindo, irmão Júnior, em nome de Yahshua. Nosso irmão Paulo do Marde aí, bem-vindo em nome de Yahshua. E os demais irmãos que estão entrando aí, né? O pessoal está chegando, a gente está aqui marcando um tempinho, dando boas-vindas, irmão, enquanto os nossos irmãos estão se organizando aí para estar participando desse momento de comunhão, onde o Pai agregou uma fala no nosso coração. E nessa reta final, toda a palavra que vem do coração do Pai para as nossas vidas é bem-vinda, meus amados irmãos. Nos traz fortalecimento, nos traz edificação. E nessa noite, irmãos, nós estamos aqui em comunhão e queremos abordar um assunto muito importante, de suma importância esse assunto. E aí o Pai agregou um tema no nosso coração a respeito dessa live, né? Companheiros ou companheiras de jornada espiritual. Isso é importante nessa nossa caminhada. Todos nós sabemos que estamos peregrinando nessa terra. Todos nós sabemos que somos aqui forasteiros, somos viajantes. E nada melhor, irmão, você fazer essa viagem com boas companhias ao seu lado. Por quê, irmão Roberto? Porque essa viagem que nós estamos fazendo, nessa terra que nós estamos vivendo, até esse momento da nossa existência, é um lugar perigoso. Nós não vamos cansar de dizer que a terra, irmãos, na verdade é um lugar perigoso. Essa terra aqui já foi um lugar bom de se morar, mas depois que o pecado entrou, o mal também se propagou de uma forma tão grande que fica difícil. O Pai tem nos protegido, o Pai tem nos guardado, o Pai tem enviado seus mensageiros, anjos, né? Como nós conhecemos, para nos guardar,
para nos livrar de tantas coisas ruins que muitas das vezes nos falta a noção dessa realidade. Mas o Pai tem feito isso. Por que, irmão Roberto, o Pai tem feito isso? Porque aonde nós vivemos, na atualidade, essa terra ela é perigosa, cheia de armadilhas. O inimigo espreita a cada canto. Nós vamos ver várias orientações aqui da parte dos pais, né, os nossos, vamos dizer assim, né, os nossos, como diz as escrituras, perdão, nós vamos ver aqui os apóstolos, né, os primeiros ali sendo orientados pelo Ruach Kadosh para nos deixar orientações a respeito do perigo que essa terra aqui, muitas das vezes, se demonstra para cada um de nós. O apóstolo Kéfas, ele vai escrever, ele falou, irmãos, vocês têm que ser sóbrios aqui nesse lugar. Sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor de vocês, bramando como um leão. Ele não é o leão, e nós sabemos que o leão, segundo as escrituras, é o leão da tribo de Judá, de Judá. Mas o apóstolo Kéfas, ele faz um paralelo, ele falou, ele brama como um leão querendo vos tragar, então vocês têm que estar sóbrio, vocês têm que estar atentos. E aí esses homens que tiveram as suas experiências, pessoas que foram usados poderosamente pelo Ruach Kadosh, eles foram inspirados pelo nosso Abba Pai para nos deixar legados de ensinamentos, instruções e orientações para que nós pudéssemos fazer essa travessia com mais segurança. E aí, como é que é feita essa travessia, irmão Roberto, com mais segurança? Em primeiro lugar, nós sabemos que o nosso verdadeiro amigo, o nosso verdadeiro companheiro dessa caminhada é Yahushua. Ele é o nosso verdadeiro amigo, é aquele que você pode se abrir, aquele que você pode contar suas particularidades, que ele não vai te ridicularizar, ele vai te abraçar, vai continuar te amando, porém vai te orientar como você deve proceder. Se vier ferido, se vier machucado, ele vai curar ali do seu machucado, vai botar um azeite, um bálsamo e etc. Mas, terrenamente, a Escritura também vai dizer que nós precisamos de pessoas confiáveis. Às vezes as pessoas falam assim, eu não confio em ninguém. É algo que muitas das vezes nós falamos de boca para fora. Quando você, podia dar uns exemplos aqui para você, quando você embarca numa aeronave para um voo, você tem que confiar. Você tem que confiar naquela comitiva que está com a responsabilidade de levar aquela aeronave ao seu destino em segurança. Então você vai ter que confiar naquela tripulação que vai, comandar aquela aeronave. Se você entrar também dentro de um táxi, ou Uber, seja lá o que for, você também tem que confiar no motorista. Você quer fazer uma viagem em segurança. E assim, vários exemplos que nós poderíamos traçar aqui de confiança. Não tem como você viver nessa terra 24 horas desconfiando de todo mundo. Você chega num restaurante para fazer uma refeição, você tem que confiar que aquele chefe de cozinha, aquela cozinheira, ela fez ali aquela refeição e você vai comer e aquilo não vai te deixar doente ou vai fazer que você passe mal. Por quê? Porque nós vamos ter que confiar naquela refeição que está chegando ali à nossa mesa. E assim sucessivamente. Mas também precisamos de pessoas aguerridas espiritualmente ao nosso lado, para nos ajudar nessa trajetória espiritual, nesse caminho, irmãos. E eu posso pegar aqui as escrituras e a gente vamos ver inúmeros exemplos, melhor dizendo, que isso é real. Então, eu quero começar aqui, lá em Eclesiastes, capítulo 4, no verso 9 e verso 10, talvez um versículo já até conhecido por muitas pessoas, mas nós vamos estar falando aqui nesse momento. Diz o que lá, irmão Roberto? Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, diz assim, melhor é serem dois
do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará, seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Então, eu podia até dar continuidade aqui nos versículos, mas vou falar só no 9 e no 10. Ele está falando o quê? Companheirismo. Ele está falando de pessoas que estão na mesma caminhada, estão na mesma peregrinação comigo, com você. Pessoas que se preocupam com a sua performance espiritual na sua caminhada. E quando percebe que, por algum motivo, você pode cair, ele está ali para estender as mãos, ele está ali para te dar suporte. Então é fundamental termos amigos. E eu posso te dar vários exemplos, porque essa necessidade é real. Por que precisamos de amigo? Porque o amigo, ele vai, muitas das vezes, nos dar força, a qual muitas das vezes nós achamos já que não temos mais. Então o livro de Provérbios, eu quero ler aqui para os amados aqui, lá no capítulo 18, Provérbio 18, mas amigos, tá, irmãos? Não é amigo urso não, nem crocodilo não, estou falando de amigos na caminhada espiritual, pessoas que vai te ajudar no seu suporte espiritual para que você faça a sua travessia. Então, no capítulo 18, lá de Provérbio, marque isso aí, depois você lê, lá no verso 24, vai dizer assim: cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existem amigos mais chegados que um irmão. Eu não estou aqui frisando a amizade, porque a amizade toda hora você faz, né? Nós somos cercados de pessoas que querem a nossa amizade. Eu estou falando de amigo. Amigo, aquele companheiro que está sempre preocupado contigo, aquele que, na sua particularidade, te chama para uma conversa sincera. Ele está sempre preocupado com o seu bem-estar. Eu podia citar outro versículo aqui, Provérbios, lá em Provérbios também, Provérbios 27, Provérbio 27, versículo de número 9, diz assim, ó: perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Aleluia. Muitas das vezes, aquele dia que você está abatido, muitas das vezes aquele dia que está turbulento, talvez o dia mal bateu na sua porta, talvez uma decepção, talvez uma frustração, talvez um projeto frustrado e te abate. E aí quando nós verdadeiramente temos amigos espirituais, amigos que verdadeiramente se preocupam com seu bem-estar espiritual em primeiro lugar, quer te ver você em pé, quer ver você, sabe, mesmo com todas as dificuldades, mas quer ver você caminhando, ele vai trazer um conselho que te levanta. E as Escrituras diz que esse conselho vindo de um amigo, de uma pessoa que verdadeiramente te ama, que torce pela sua vida, que respeita as suas indiferenças, um amigo que verdadeiramente está ali não para te criticar, porque amigo não critica, ele pode até te aconselhar e te mostrar a realidade, talvez que muitas das vezes nós não queremos ver e nem entender. Mas ele vai chegar ali, porque ele tem essa liberdade, porque ele adquiriu no decorrer do tempo, no decorrer do relacionamento, né, uma liberdade para conversar com você, te mostrando talvez coisas que muitas das vezes nós ficamos cegos. Então olha o que vai acontecer quando essa pessoa verdadeiramente é um companheiro na caminhada espiritual. Provérbios capítulo 27, versículo 9. Perfume e incenso
provém alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Aleluia. Então, através de uma palavra de um verdadeiro amigo, você, volta o gás necessário para continuar a sua jornada. Então, nos amigos encontramos força quando estamos fracos, irmãos. A Escritura vai dizer que houve uma batalha, uma peleja entre o povo de Israel, está lá no Êxodo. E ali tinha pessoas que verdadeiramente eram amigos do líder Marcha. Nós vamos ver uma narrativa lá de dois personagens. Yalcha, Josué, que era um jovem que foi criado ali praticamente criado ali com Marcha, mas nós vamos ver Arão e vamos ver Ur, numa batalha muito grande, onde Marcha, ele liderava o povo ao triunfo. E a Escritura vai dizer que houve um tempo na vida de Marcha que ele já estava sentindo o peso da sua idade, o desgaste físico. E aí, quando ele suspendia o cajado, no ápice daquela batalha, a Escritura vai dizer que o exército comandado por Josué e Yalcha, ele prevalecia. Mas quando Marcha cansava sua mão e arriava o cajado, a Escritura vai dizer que o adversário prevalecia. Então, quando U e Arão perceberam aquilo, eles se colocaram um de cada lado e levantaram a mão de Marcha para os céus. E a Escritura vai dizer que a batalha foi ganha. Então, pessoas que auxiliam a outra na sua caminhada espiritual. Naquele momento, Marcha, mesmo com a comunhão que ele tinha com o Abba Pai, lhe faltava vigor físico. Faltava ali vigor físico, até devido à sua idade. E aí o que aconteceu quando nós temos amigos verdadeiramente espirituais? Porque irmãos nós temos um montão. Mas eu não estou falando apenas de irmãos aqui, porque você pode ser meu irmão na fé, mas você pode verdadeiramente também se transformar num amigo. Porque irmão, todos aqueles que recebem o nosso irmão mais velho como Salvador, e como quando recebe algo como seu verdadeiro pai, se torna irmão. Mas eu não estou falando apenas de irmão aqui, eu estou falando de amigos. Porque eu tenho irmãos amigos. Seja ele biológico, seja ele na espiritualidade. E nessa caminhada, nessa trajetória que a gente está evidenciando a cada despertar de cada manhã, você e eu precisamos de amigo. Mas eu quero te alertar uma coisa. Não é muitos amigos. Hoje a pessoa, para ter um verdadeiro amigo, isso é raridade. Porque muitas das vezes as pessoas querem se aproximar de você para fazer o quê? Bisbilhotar a sua vida, xeretar a sua vida, intervir em algo particular na sua vida. Então isso não é amigo. Isso acaba sendo um causador de problema. Amigo é aquela pessoa que está orando por você, aquela pessoa que se preocupa contigo, aquela pessoa que quer sempre ver você com a tua cabeça erguida, mediante todas as dificuldades que muitas das vezes nós traçamos. Então nos amigos encontramos força quando estamos fracos, muitas das vezes. Olha o que Eclesiastes, nós lemos aqui ainda há pouco, Eclesiastes vai falar no capítulo 4, no verso 9. Melhor serem dois do que um, porque há melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair. Assim não haverá quem o ajude a se erguer. Aí no verso de número 11 vai também dizer: também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido. Aí vai dizer no verso 12, um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas
consegue resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebentam com facilidade. Amigo, tem até um dito popular que diz: esse é meu amigo e palpa toda obra. É aquele amigo que só não se encontra, é aquele amigo que não só se preocupa se encontrar contigo nos momentos bons, na hora da festa, na hora da celebração, não, mas naquele momento ruim também, que possivelmente qualquer um de nós aqui podemos enfrentar. Aquela pessoa está ali, te ligando, ainda que ele naquele momento não possa estar ali, estendendo as suas mãos, te emprestando o seu ombro para que você chore, para que você desabafe, mas ele está preocupado contigo, pelo menos um telefonema, e assim, quando há oportunidade, ele chega lá para compartilhar contigo do seu sofrimento. Então, nessa caminhada espiritual, nós precisamos de pessoas verdadeiramente nessa caminhada, porque essa caminhada espiritual não é fácil, não é fácil para ninguém. O apóstolo Shaul é exemplo nas suas narrativas, em tudo aquilo que ele deixou como legado de instrução através da palavra para cada um de nós. Olha o que ele escreveu à comunidade de Gálatas, aquele lá que estava em Gálatas, no capítulo 6, você pode marcar isso aí, depois você pode ler. Gálatas capítulo 6, versículo 1 e 2, ele escreve o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, aí vai dizer, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não sejas igualmente tentado. No verso de número 2 ele vai dizer: levai as cargas pesadas um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Yahshua. Olha só, irmãos, tem muitas das vezes que quando aquele que não é amigo verdadeiramente não quer nem saber dos seus problemas. Aquele que não é verdadeiramente seu amigo, nessa caminhada espiritual, ele vai ignorar as suas queixas, não está nem aí. Está me entendendo? O problema não é meu. Eu já ouvi isso de pessoas. O problema não é meu. Muitas das vezes o irmão está abatido, muitas das vezes cometeu um delito, e as escrituras vai dizer que aquele que é espiritual, a responsabilidade daquele que é espiritual é chamar aquela pessoa na particularidade com amor, com humildade. Não é com pancada, não é com arrogância, não é com tom de julgamento e condenação, porque nem Yahshua fez isso quando uma mulher foi pega em adultério. É algo terrível segundo a lei dos Yaldim e os conselhos, né, da lei de Marcha. Yahshua, ele chamou aquela mulher, tratou daquela mulher no seu problema, sabe? E falou para ela: minha filha, vai. Agora, se esforce para você não cair mais, não pecar, não cair nesse delito. Não foi condenar, não foi virar as costas. E aquela moça lá na frente se tornou uma discípula dele, exemplar na caminhada. Então, amigo, ele faz isso. Amigo, ele se preocupa. Amigo, ele, sabe, ele quer ver você chegar lá na reta final. Ele quer entrar contigo, aleluia, pelas portas da nova Canaã celestial. E lembre-se mais uma vez que eu não estou falando de irmãos e aldins. Eu estou falando de irmãos e aldins que verdadeiramente se tornam amigo de cada um de nós. Então esses irmãos e aldim que se tornam amigos, aleluia, eles são companheiros dessa jornada espiritual. Eles verdadeiramente são companheiros desta caminhada espiritual, que não é fácil para ninguém, cada um no seu terreno. Uns talvez estejam passando por terreno rochosos, outros talvez estejam passando por terrenos arenosos. Ah, é mais fácil. Não. Você andar na areia cansa muito, meu irmão. Você andar na areia, você tem que ter resistência, você tem que ter preparo. Possa ser que uns estão passando pelo caminho onde tem alguns espinhos, e aí você precisa de um amigo para dizer: olha, você vai conseguir, meu irmão. Você vai conseguir. O espinho pode até te arranhar, pode até te machucar, mas você vai conseguir. E aí, meus irmãos,
vem uma responsabilidade que é sua e minha. Qual é, irmão Roberto? A importância da escolha de amizade. Você tem o direito de escolher quem verdadeiramente são os seus amigos. Muitas das vezes, quando nós falamos isso, algumas pessoas, por falta de interpretação, ou nos julgam totalmente equivocado na nossa fala. Não, mas eu tenho o direito. Eu tenho o direito de escolher quem verdadeiramente eu posso dar o título de amigo. De amigo. Se você não sabe o que quer dizer amigo, amigo no hebraico quer dizer íntimo. Íntimo. E o que é uma pessoa íntima? É aquele que faz parte do seu dia a dia. As Escrituras vai dizer que tem pessoas que viram tanto seu amigo, está escrito aqui, ó. Provérbios, vou ler mais uma vez aqui para você, ó. Provérbios no capítulo 27. Vamos lá, Provérbio 27, no verso de número 9. Diz assim, ó. Perfume e incenso provém a alegria do coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. E aí, quando você vem para Provérbios, capítulo 18, 24, diz assim, ó. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigos mais chegados que um irmão. O que ele está querendo dizer aqui? Tem amigo, irmãos, que ele tem mais afinidade, até muitas das vezes, daquele teu irmão biológico, daquela pessoa da sua família. O camarada se torna tão íntimo de você, tão amigo, tão agradável na sua caminhada, que ele se torna muito mais amigo, né? Ele, vamos dizer assim, sobe um posto, irmão, sobe um posto. Porque muitas das vezes é melhor você ter um amigo do que um irmão. Porque tem irmão traíra. Vou dar um exemplo, ou poderia dar vários exemplos. Por exemplo, aqueles irmãos de Alcef, aqueles irmãos de José. Aqueles irmãos de José eram irmãos, mas eram irmãos que queriam o quê? O mal do seu irmão. E aí quando ele vai para o Egito, lá na cadeia, ele consegue fazer amigos. Não é isso, irmãos? Quando ele vira governador do Egito, lá ele adquire amigos. Amigos que quando ele traça um plano para, vamos dizer assim, mostrar para os seus irmãos que o coração dele foi preservado da ira, da mágoa, da vingança, ele elabora um plano junto com os seus oficiais, com aquelas pessoas que o assistiam, e ninguém o traiu. Todo mundo fez aquilo que ele assim o orientou que deveria fazer mediante aqueles irmãos traíra. Então hoje o tema da nossa live é amigos, companheiros de jornadas. Eu devo escolher, você deve escolher. A importância da escolha da sua amizade. Tem uma referência da Escritura, irmão? Tem. É só você ver o que está escrito aí, Provérbios capítulo 13, Provérbios 13. Vamos lá para Provérbios 13 agora. E vamos estar aqui examinando o versículo de número 20. Provérbios 13, verso de número 20. Diz assim: aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Então eu preciso, além de eu escolher meus amigos, eu preciso ter amigos sábios. Quando eu estou falando amigos sábios, não estou querendo inferiorizar ninguém. Sábio do que, irmãos? Porque teme a Iau. Porque a Escritura vai dizer, lá no começo do livro de Provérbios, logo de cara, no capítulo 1, que o princípio da sabedoria é temer a Iau. Então eu preciso de amigos sábios, amigos que buscam conselhos do Pai para também transmitir para nós. Então, irmãos, muitas das vezes tem pessoas que querem se aproximar de nós, abre aspas aqui, querendo usar de pretexto uma amizade, mas são traíra, não são amigos, são tolos. Então a Escritura vai dizer que eu tenho que atentar, eu tenho que estar orando ao Pai até para discernir quem essas pessoas que agora querem se aproximar de mim.
estão querendo se aproximar de mim. Eu tenho que ser atento a isso, eu tenho que ser esperto isso, porque as Escrituras vai dizer que eu tenho que andar com amigos sábios, pessoas que temem a Yahweh, pessoas que buscam o mesmo princípio que eu já coloquei no meu coração. Então guarde isso aí. Provérbios capítulo 13, versículo de número 20, que vai dizer o seguinte: aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado, né? Olha, irmãos, eu tenho visto nesta caminhada aí quantas pessoas têm saído do foco, têm saído da visão daquilo que o Pai tem nos dado a respeito do reino. Por quê? Porque tem andado com insensatos, tem andado com pessoas, irmãos, que na verdade eles não temem a Yahweh, eles fazem até menção do nome do Criador, mas eles não têm nada de verdade no seu ser. Então eu tenho o direito de escolher verdadeiramente aquelas pessoas que eu posso denominar como amigos nessa minha caminhada espiritual. As Escrituras dizem que eu tenho que caminhar com pessoas, sabe, aguerridas, pessoas que verdadeiramente eu posso contar com ela e ela pode contar comigo. Amigos são recíprocos. Amigos são recíprocos. Amigo, ele não suga o outro, sabe? E não se doa também na hora que tem que se doar. Então, as Escrituras é muito sábia quando nos fala a respeito disso. Amizade que influenciam positivamente. Eu tenho que ter amigos que me influenciam, sabe, irmão, positivamente. Irmão Roberto, é verdade, você tem que ter pessoas que te influenciam positivamente. Eu vou te dar uma referência aqui. Primeira carta aos Coríntios, Shaul vai escrever o seguinte lá, ó, vamos ler lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33 apenas. Diz assim as Escrituras. Primeira carta aos Coríntios 33 diz assim: não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Você já alcançou a fé no Mashiach. O Pai usou de benevolência para com cada um de nós aqui e nos fez enxergar uma verdade que estava oculta ao nosso ser. Conhecemos o nome verdadeiro, abandonamos as práticas religiosas, abrimos mão de titularidade dado pelos homens, porque o que importa agora é nós a cada dia alcançarmos a Yahshua, porque ele nos alcançou com as suas mãos poderosas, foi lá dentro do sistema religioso e nos tirou lá daquelas práticas religiosas, onde eu e você cultuávamos ídolos. Hoje nós sabemos que o que nós fazíamos lá, nada mais, nada menos do que também idolatrar, blasfemar do nome do nosso Abba Pai e do nome do nosso Salvador, resgatador. Nome que você sabe e tem conhecimento que foi oculto de nós por tantos e tantos anos. Aproximadamente 1.800 anos de mentira contada para nós. E até hoje, infelizmente, muitas pessoas estão refém desse engano, né? Estão presas, estão confinadas a templos feitos pela mão dos homens, paredes de pedra. Então o Pai foi lá e pá, nos tirou com a sua mão poderosa. Então o que você e eu precisamos fazer agora? Nos mantermos agora no centro da vontade do nosso Pai. Buscarmos a cada dia aumentar o nosso conhecimento a respeito do reino. Trabalhar e deixar o Ruach Kadosh trabalhar na nossa vida para nós alcançarmos a estatura da pessoa perfeita, para termos o aval da nossa entrada no Shamaim. Não é isso que a palavra tem nos orientado? Então você precisa andar e estar ao lado de pessoas que têm uma fala de edificação, que têm uma fala, sabe, que te levanta, que tem uma fala que vai te ajudar a sua emuná, chegar ao ponto de aprovação. Então olha lá o que diz Shaul escrevendo a Querrilar de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15,
no versículo de número 33, ele vai dizer: não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Fica perto de pessoa que só vive xingando, daqui a pouco você está também xingando. Fica perto de pessoas que só ficam maledizendo da vida, daqui a pouco, sem que você perceba, você está a mesma coisa. Então, o amigo espiritual, o amigo que está na visão da caminhada, na escalada, da subida ao Chamaim, é aquela pessoa que está sempre com uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para a sua vida. Shaul também vai escrever aos irmãos de Tessalônica, no capítulo de número 5, marca aí, depois você leia lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 11, diz assim: por isso aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já está fazendo. Aleluia. Então quem é amigo, quem se preocupa com a vida do amigo espiritualmente, ele vai estar sempre te encorajando. Nós sabemos que estamos à porta de um evento. Todos nós sabemos. E as Escrituras diz que nós devemos atentar para essa verdade. Se nós dermos uma olhada para o cenário terreno, a gente vai ver que está pegando fogo já isso aqui. Se você for sensível espiritualmente à esfera espiritual, você vai ver muitas das vezes o calor na sua própria pele, da sua matéria, porque essa esfera que a gente está vivendo aqui, irmãos, está pesada demais. Está pesada demais, demais. Então, os verdadeiros amigos, ele tem responsabilidade na sua amizade. Tem, irmão Humberto? Tem. Quando eu tenho um amigo, eu vou me esforçar o máximo que eu puder para preservar aquela amizade. Sabe? Não vou deixar se influenciar por ninguém. Porque existe um mal também, né, irmão? Chamado inveja. Quando você tem um bom relacionamento com as pessoas, quando você tem amigo, fechamento com você, aquilo desperta um certo ciúme. Sabe? Coisa que não vem e não procede do Pai. Então, eu também tenho que ter responsabilidade na preservação da minha amizade. Você precisa. Se eu tenho um companheiro de caminhada espiritual, eu tenho que me responsabilizar para preservar esse companheiro. Né, irmãos? Ali, unindo, ali procurando somar força, procurando a cada dia mais, encorajando e sendo encorajado. Quando nós vemos que isso é real, olhando a vida de todos os apóstolos, de todos aqueles que foram chamados pelo nosso Abba Pai para um projeto, para uma missão na terra aqui, nós vemos aqui o que Shaul escreveu, carta aos Romanos, irmãos. Olha que coisa tremenda. Carta aos Romanos, no capítulo 16. Depois você vai lá e medita, você vai ver que a vida de Shaul não foi fácil aqui na terra, não. Depois de Alshon, não vejo ninguém que sofreu o quanto ele sofreu. Mas o pai é como a gente já ouviu um provérbio, um dito popular. O pai, ele dá o frio, mas dá o cobertor. O pai, ele te leva para o campo da batalha, mas te dá as armas necessárias para você pelejar e para você sair vitorioso. Então, o que você quer dizer, irmão Roberto? Que mesmo Shaul encarando todo aquele sistema religioso, os seus perseguidores, toda aquela nata do mal que queria o fim da sua vida, o pai fez também que nessa caminhada ele tivesse verdadeiros irmãos amigos, porque eu entendo aqui que essas pessoas nem eram mais, né, seus irmãos apenas na fé, mas se tornaram muito íntimo, muito amigo do apóstolo Shaul, ao ponto dele escrever aqui aos Romanos no capítulo 16, deixando um legado tremendo e um exemplo muito bom para cada um de nós. O que está escrito lá, irmão Roberto? Carta aos Romanos, capítulo 16, a partir do verso 1 ao verso 16. É só você ler comigo. Abra a sua Bíblia, se você não tem, marca aí para depois você ler. Ele vai dizer: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que é diaconisa na Querrilar de Sencreia. Peço que a recebais no Machia, de modo digno, como os santos devem ser recebidos.
e ajudeis em tudo o que venha a necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Aleluia. Ele está falando, essa irmã aí não é só uma irmã, é uma amiga. É uma companheira nessa minha caminhada espiritual. Me assiste no meu sofrimento. E agora eu quero que vocês também a recebam. Que vocês desenvolvam uma amizade, um companheirismo como eu já desenvolvi com ela. E ele vai continuar dizendo no verso de número 3, saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Al-Shamashia, arriscaram a vida por minha causa e por isso lhes sou muito grato, e não somente eu, mas toda a Querrilar do gentil. Aleluia. Amigo verdadeiramente, irmãos, muitas das vezes se coloca até em perigo. Até em perigo. Muitas das vezes, para você defender um amigo, você também é criticado, passa pela crítica. E você ser amigo de uma pessoa não é encobertar coisas erradas de ninguém, mas é você não deixarem as pessoas massacrar o seu amigo, porque você sabe que ele está na mesma caminhada espiritual. Amigos espirituais defendem uns aos outros. Como, irmão Roberto? No joelho, na oração e no jejum. Essas pessoas aqui, eles não podiam fazer nada mais por Shaul em orar, em jejuar, em pedir o chamaim da habitação do Criador que assistisse a Shaul em todos os momentos adversos da sua vida. Ele está dizendo, saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Al-Shamashia, arriscaram a vida por minha causa, e por isso lhes sou muito grato, e não somente eu, mas toda a Querrilar do gentil. E ele vai continuar escrevendo, saudai igualmente a Querrilar, que se reúne na casa deles, saudai meus amados irmãos, né? Epeneto, que foi o primeiro convertido a Yalcha na província da Ásia. Saudai Maria, que trabalhou com todo o empenho por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos, e estavam em Yalcha antes mesmo de mim. Aleluia. Eram aqueles irmãos que já estavam na caminhada espiritual, antes de Shaul, eles já proferiam a sua fé no Mashiach, e ali quando viram que o Pai transformou, agora transformara Shaul numa ferramenta tremenda de trabalho, eles agora fizeram o quê? Deram o seu apoio, demonstraram amizade sincera na caminhada espiritual do apóstolo Shaul. Falou, Shaul, agora você não está sozinho não, nós estamos aqui para te auxiliar nessa caminhada espiritual. O verdadeiro amigo auxilia na caminhada espiritual. Quantas pessoas já dispersa aí, irmão? Quantas pessoas já dispersa aí? E tem gente que, não tô nem aí. Tá nem aí, irmão Roberto. Não. O amigo, ele não tem esse tipo de atitude. O amigo, ele vai falar, poxa, aquela pessoa ali tá assim, tá meio fraquinha, mas vamos lá, dá uma força e tal. O amigo se importa com o amigo, porque ele não quer ver ninguém ficando para trás. Você quer ver um exemplo de amigo? A Escritura vai dizer que dentre os 12 apóstolos de Yalcha tinha um traidor. Todo mundo sabe dessa história. Quem era o traidor? Judas Iscariote. Mas Yalcha chamou ele de uma forma tão assim inexplicável, e quando ele chegou lá no jardim do Getsêmani, já tinha combinado com os religiosos e com as autoridades romanas de entregar quem? Yalcha, lá no jardim do Getsêmani. E a Escritura vai dizer que ele combinou que o sinal era dar um beijo na face de Yalcha. E a Escritura vai dizer que quando ele chega no jardim do Getsêmani, Yalcha, sabendo tudo daquilo, Yalcha vai olhar para ele e vai dizer, amigo, faça depressa o que você tem que fazer. Olha só, chamou ainda de amigo, sabendo que era um amigo traíra, sabendo que era um amigo que estava, vendendo a sua vida. Mas ele nos deu um exemplo de sermos verdadeiramente amigos, principalmente
dos nossos irmãos no Mashiach. Andarmos e incentivarmos aqueles que precisam ser incentivados. Versículo de número 9, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Alcha, assim como o meu amado Estarques, saudai a Pérez, aprovado no Mashiach, saudai os que pertencem à casa de Aristábulo, saudai Herodião, meu parente, saudai os da casa de Narciso, que estão no Mashiach, saudai Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicam arduamente ao trabalho do Mashiach, saudai a estimada Perside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra do Mashiach. Saudai Rufo, eleito no Mashiach, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Aleluia. Amigos que, na verdade, até se transformou em mãe para ele. Amigo precede, né? Precede o quê? Até vínculo familiar. Tem amigo mais chegado do que irmão. Tem pessoas que você tem mais confiança como um amigo do que uma própria pessoa da nossa parentela, de dentro da nossa própria casa. Então, o amigo nessa caminhada espiritual é isso que eu preciso e é isso que você precisa nessa reta final. E ele vai continuar dizendo no verso 14: saudai Assincrito, Frigote, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filon, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que com eles estão. E por último ele vai dizer: saudai uns aos outros com um beijo santo. Todas as Querrilás de Alcha vos enviam fraternas saudações. Aleluia. Então é isso que a Querrilá de Alcha está precisando nessa reta final. É de irmãos amigos. Não basta ser irmão, eu sou irmão do irmão Roberto. Não, você precisa desenvolver uma amizade espiritual. Irmãos, nós já somos, mas precisamos nos tornarmos amigos verdadeiramente um dos outros. Amigos em todas as questões, na oração, no jejum, no respeito, na educação, no carinho, na preocupação. Não é isso, irmãos? Shaul falou: irmãos, eu tenho tanto amigo aqui na Querrilá, quem é aquele que não se enfraquece? Qual é aquele que se enfraquece, perdão, que eu também não venha me enfraquecer? Qual é aquele que se escandaliza, que eu também não venha ser escandalizado? Qual é aquele que geme, que eu também não venha gemer? Qual é aquele que, sabe, está sentindo dor, que eu também não venha sentir essa dor? Sabe o que é isso? É você vestir a roupagem de uma verdadeira amizade espiritual nessa caminhada que nós estamos, né, traçando rumo à nova Canaã celestial. Estamos prestes a ir embora dessa terra, irmãos. Eu não tenho motivação mais nenhuma para estar aqui nessa terra, a não ser estar ajudando a Querrilá do Mashiach na edificação, né, do corpo. É isso que me resta aqui agora. É ser amigos dos meus irmãos. Tá ajudando os meus irmãos, mesmo na minha limitação, tá procurando ajudar cada um daqueles que têm batido a minha porta, daqueles que, na sua particularidade, têm falado comigo. E aí a gente dá um conselho, como também somos aconselhados, a gente dá um abraço, como também somos abraçados, a gente dá amor, como também estamos recebendo amor. Então precisamos de verdadeiros amigos nesta caminhada espiritual, não de críticos, irmãos, não de críticos, não aquele que você cai e acaba de te empurrar para o buraco. Não aquele que você estende a mão e ele vira as costas. Não, não. Nós precisamos de amigo espiritual. Nós precisamos de amigos, mais até do que irmãos. Porque a própria Escritura, quando nós lemos aqui, nos ensina que tem amigos mais chegados do que irmãos. Então precisamos desenvolver esse mecanismo de amizade espiritual, né? E amigo é aquele que respeita você, aquele que
sabe, procura te privar de problemas sérios, aqueles que não te envolvem em confusão e nem em fuzuê, mas aquele amigo que está sempre, talvez muitas das vezes, anônimo no seu dia a dia, mas é aquele camarada, é aquela irmã que está sempre torcendo, está sempre orando, está sempre pedindo ao Pai que te visite, que te guarde, que te abençoe. Não são esses amigos que, abre aspas, diz que são amigos, mas na verdade são traíra. Então hoje, a lição que nós queremos deixar aqui, para Kehilah do Mashiach, que não basta ser apenas irmão. Ah, eu sou irmão. Não. A Escritura diz que eu posso e você pode também exigir mais do que um irmão, mas um amigo. Irmão Roberto, ser o meu irmão, mas também ser meu amigo. E a cada um aqui que aqui está, irmão Wilson, ser meu irmão, mas também ser o meu amigo. Ser também o meu amigo. Irmã Sueli, os demais, irmã Eli, os demais irmãos. É meu irmão, aleluia. Irmã Edneia, irmão Arlindo, é meu amigo, é meu irmão, perdão. Mas ser mais do que isso, ser também amigo. Irmã Lília, eu sei que você já é minha irmã, mas nessa noite eu estou aprendendo que você pode ser mais do que uma irmã, ser uma amiga. Irmã Maria Helena, estou aprendendo que nessa noite não basta você só ser apenas minha irmã, mas também você pode se doar como um amigo. Amigo de caminhada. Amigo de peregrinação. E é isso que nós precisamos nessa nossa caminhada. Em reta final, irmãos. Precisamos estar sustentando uns aos outros. Como diz aqui a palavra, se um cair, a gente levanta. Se um tropeçar, a gente coloca de pé. E vamos embora, irmãos, porque não somos apenas só irmãos, mas somos amigos. E amigo procede de forma excelente. Nós vamos ver vários exemplos aqui de amizade, lemos aqui agora, e esses homens conseguiram, essas mulheres conseguiram, porque apenas não tinham irmãos, mas tinham amigos também. E que nessa noite, eu e você, o Pai possa estar nos dando amigo nessa caminhada espiritual. Amigo que ora. Amigo que sente na pele o que você está passando. Amigo que abre a boca para desejar uma palavra de bênção na sua vida e na sua casa. Esse é o amigo. Esse é o amigo. Que eu e você possamos desenvolver boas amizades nessa trajetória final que nos resta agora. Então deixo essa fala aqui na noite de hoje, para mim e para você. Não tenho dúvida que através da palavra do Pai nós podemos aprender tantas e tantas coisas que muitas das vezes nós passamos batido. É muitos? Não. Mas ainda que o Eterno te dê um, mas que você desenvolva uma boa amizade com essa pessoa, espiritualmente falando, e que você possa se responsabilizar para que essa amizade venha a continuar, né, sendo abençoada pelo Pai. Tem um texto nas Escrituras, mal interpretado talvez por algumas pessoas que não conhecem ou pela falha de tradução, que as Escrituras diz que Davi amou Jonatas com amor mais do que mulher, porque era um amigo. Então muitas pessoas já interpretam esse texto de maneira contrária. Não, ele sentia amor pelo aquele amigo, porque aquele amigo avisou várias e várias vezes das ciladas que o seu próprio pai estava armando para Dude. Olha, Dude, teu pai está querendo te matar, mas eu sou seu amigo e estou te avisando. Se fosse traíra, não falava nada, né? Porque legalmente ele seria o herdeiro do trono, na ausência ou na morte de Saul. Mas ele sabia que Ial tinha escolhido Dude para ser sucessor do trono. Então, mas como ele gostava tanto de Davi, desenvolveu uma amizade tão profunda com Dude, que ele falou: Dude, olha só, Dude, você não faça isso, que é uma emboscada. E aí fizeram lá uma promessa de amigos. E Dude falou para ele: ó, eu vou cuidar da sua casa, na sua ausência, e na minha ausência você cuida da minha casa. Amigo. Qual o amigo que vai
delegar responsabilidade e confiança total se você verdadeiramente não der prova de uma amizade espiritual aprovada, em primeiro lugar pelo Pai e depois pelos homens. Ninguém vai fazer isso. Hoje as pessoas estão desconfiadas, temerosas. Eu não tiro a razão dessas pessoas, porque até para você chamar alguém para vir na sua casa ou convidar alguém para sentar na sua mesa, você tem que pensar 1, 2, 3 vezes. Mas eu estou falando de amigos espirituais, de amigos verdadeiramente que estão nessa caminhada espiritual. Sai um pouco da esfera terrena e vem para o caminho espiritual e ande com pessoas que verdadeiramente querem alcançar o mesmo objetivo que você sonha alcançar, que é estar ao lado do nosso Pai. Brevemente estaremos de volta no nosso lar, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá em cima, ao lado do nosso Pai. Mas nessa peregrinação, o Pai nos dá a capacidade, o discernimento, o entendimento que precisamos de pessoas, amigas espirituais, nesta caminhada. Porque se eu enfraquecer, o meu amigo me levanta. Se eu me abater, eu tenho alguém que estende a mão. Se eu chorar, tem alguém que vai me emprestar o seu ombro. Sabe? Se eu estiver triste, tem alguém que vai me dar uma palavra para me erguer. Se eu cair, tem alguém que vai me levantar com amor, com alegria. E aí eu consigo chegar. E aí você consegue chegar. Que o Pai nos abençoe, que o Pai nos fortaleça, que o Pai nos dê destreza, que o Pai nos dê discernimento, que o Pai nos leve a pastos verdejantes e que a cada dia nós possamos estar sendo moldado e aprovado à estatura de um varão perfeito. Que o Eterno possa estar nos preparando para esse evento que está às portas. Vamos ficar firmes, meus irmãos, porque amigo encoraja. Amigo, ele levanta. Vamos ficar firme. Se você está passando por um problema, saiba que tem alguém orando por você. Tem um amigo orando por você, que está torcendo para você se levantar. Quero dizer nesta noite, essa dor vai passar. Essa ferida ela vai ser curada. Sabe? Esse desânimo já caiu por terra em nome de Alcha. Porque o Ruach Kadosh que está sobre nós, que está nos envolvendo sobre essa Kehilá, essa comunhão, ele é tremendo para te levantar e para me levantar. Forte abraço, beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia, obrigado por esse momento de comunhão, muito importante. Amigo, ele sempre vai estar encorajando os amigos, né, irmãos? Com sempre uma palavra, como diz lá mesmo, carta aos Hebreus, aquilo que a gente sempre fala na nossa Kehilá, que eu sempre passo para os irmãos lá, convidando para a nossa Kehilá de comunhão às terça-feira, quando a gente pode fazer. Então eu quero terminar a nossa fala aqui, lendo o que está escrito lá, carta aos Hebreus. Aleluia, bendito seja Yahweh, que ele possa nos fortalecer em todo momento. Então eu quero terminar essa Kehilá como um amigo te dizendo estas palavras. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Mais uma vez. No verso 25 diz assim: irmãos e amados e amigos, diz assim: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como Kehilá, segundo o procedimento de alguns. Mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Aleluia. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Um momento de comunhão. O que é Kehilá? Você já sabe. É uma comunidade, é uma assembleia, é um ajuntamento de pessoas com o mesmo propósito. Hoje nós não nos limitamos, nós não precisamos nos limitar a templos de paredes de pedra. Mas basta nós estarmos aqui, na mesma unidade espiritual, né, com o mesmo carinho, com o mesmo desejo de estarmos aqui adorando o nosso Pai, aprendendo um com os outros, ajudando uns aos outros e ao mesmo tempo sendo ajudado. Então eu quero louvar a Yahweh pela sua vida, meu irmão, minha irmã e meus amigos, por você estar sempre aqui nesse momento de comunhão, quando assim a oportunidade é lhe dada. Então não abandonemos a tradição de nos reunirmos como Kehilá, segundo o procedimento de alguns.
mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia está se aproximando. Amigo incentiva, amigo levanta, amigo abraça, amigo ama, amigo se tiver que corrigir, chama na particularidade, bate um papo com aquele irmão, mostra nas escrituras o que ele precisa fazer, etc. Né, irmãos? Andamos com amigos que nos dão conselho que não vai nos tirar da rota do chamaim. Não pessoas que diz que é amigo e vem dar conselho contrário, conselho que vai fazer você trupicar, conselhos que muitas das vezes vai trazer confusão na sua mente. Isso não é amigo, isso é causador de confusão. Amigo verdadeiramente, se ele não tiver nada para te falar naquele momento, ele fica em silêncio, te dá um abraço, te abençoa em nome de Yahshua Mashiach, e no momento oportuno ele vai bater um papo contigo para que você se levante, para que você enxergue talvez aquilo que muitas das vezes nos falta enxergar. Forte abraço, beijo no coração, noite de paz, noite de bênção. Que essa noite eu torço que o Pai venha te chaculejar e te mostrar os seus segredos através do sonho. Fique firme, a hora está chegando, o dia está se aproximando. A cada dia que se passa, nós vamos se aproximando, né, do maior evento que está sendo prometido de geração em geração. E quem prometeu, mais uma vez, e quem prometeu esse evento não foi os homens, foi o próprio Pai. Nós apenas recapitulamos, nós apenas trazemos a lembrança da Kehilah de Yahshua, que a hora está chegando. Beijo no coração, forte abraço, meus irmãos e meus amigos, e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço, beijo no coração. Tamo junto!